último domingo à noite, falei sobre mordomia cristã. Os jovens haviam pedido para falar com eles no comum, no último encontro dos jovens, que aconteceu no primeiro sábado desse mês, e eu então entendi que valia a pena repartir também com a igreja, e fiz isso no domingo à noite. Então, se você não ouviu essa mensagem, eu te convido também a acessar ali o YouTube, o nosso canal. Tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, reparte com vocês aqui, fica ali guardado, editado. Você, quando olha uma semana depois, já foi editado, já segmentado a mensagem. Então, e esse áudio também, ele é transmitido pelo YouTube. Você pode, YouTube não, Spotify. Quem tenha conhecimento e sabe manusear, pode também ouvir enquanto dirige ou enquanto faz alguma outra atividade, você pode ter acesso a esses áudios. E pensando em mordomia, pensei também que nesses 2 próximos domingos, podemos falar um pouquinho mais sobre uma área da mordomia que muitas vezes vejo que deixamos a Deus dará. Muitas vezes ou temos um controle muito grande ou não temos controle nenhum. O fato é que é uma área em que precisamos muitas vezes de mais equilíbrio. Comecei falando inclusive sobre o controle de Deus sobre a nossa vida. E o fato é que olhando para a área financeira, eu vejo, e até por mim mesmo, o quão descontrolado muitas vezes eu sou, o quanto desorganizado. E eu tenho aprendido uma coisa, que a minha vida espiritual será uma vida equilibrada se todas as áreas da minha vida também forem equilibradas. Não só a minha vida emocional, mas também a minha vida financeira, pois são áreas que refletem, na verdade, quem eu sou. E se tenho sido uma pessoa, muitas vezes, descomprometida com as minhas finanças, isso vai refletir também no meu descompromisso com o Senhor. Abra sua Bíblia, então, para o início desse tema, no texto que encontramos no Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 12. Mateus registra aqui o discurso de Jesus, conhecido como Sermão do Monte, e agora, nesse momento, Jesus fala sobre os tesouros no céu. Mateus, capítulo 6, do verso 19 ao verso 24. Diz assim, palavra do Senhor: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Oremos. Pai, dá-nos agora também a iluminação, através do poder do Teu Espírito Santo, para também entendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Onde precisamos, Senhor, mudar e como podemos, através também dos nossos recursos, refletir a nossa fé em Cristo Jesus. Por isso, ó Pai, fale através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Se você pudesse escolher o seu salário, quanto gostaria de ganhar? Hein? Aquelas perguntas que deixam a gente assim a pensar e a sonhar. Dá para ir deitar e dormir e acordar pensando sobre isso. E outra pergunta. Quem nunca passou por um aperto financeiro? Quem nunca teve uma crise, houve perdas, teve que se reconstruir, se reinventar? Quem nunca se preocupou em ganhar dinheiro, pagar dívidas, comprar coisas? Quem aqui nunca pensou sobre isso? A primeira vez que eu preguei sobre essas coisas, eu estava na Igreja Batista do Morumbi, uma igreja de milhares de pessoas.
E eu comecei contando uma história, que na época existia um programa de canal chamado Shop Tour. Quem lembra aqui? Não precisa dizer que lembra, porque vai denunciar a sua idade. E um dia, zapeando a televisão, parei no canal Shop Tour. E lá, a Cláudia Tenório, que era a moça do Shop Tour, começou a vender algo que para mim era algo assim, eu nunca tinha visto, mas comecei a pensar, como eu nunca soube que isso existia, eu preciso ter isso. O produto que estava sendo vendido era uma Palm Top. Quem não conhece, era um dispositivo que veio antes dos celulares e vinha até com um palitinho em que você anotava as coisas. Mas não compre ainda, porque se você esperar mais um pouco, há uma oferta que dará para você um teclado para você adaptar na sua Palm Top e você vai poder digitar todos os seus textos e arquivá-los numa memória digital. Eu comecei a ficar alucinado com aquilo. Eu falei, eu preciso comprar isso. Eu nunca tinha visto aquilo, mas de repente parecia que aquilo era algo que eu necessitava e que se eu não tivesse, faria a maior falta do mundo. Tentei comprar no cartão de crédito. Não consegui. Mas era tanta a minha vontade que eu juntei tudo que eu tinha e comprei no boleto. Passados 20 anos, só sobrou o teclado na minha casa. E ele fica andando para lá e para cá. E eu falei desse dia, a Cláudia Tenório estava assistindo o culto também. E ela ficou brava comigo porque ela achou que eu falei mal do Shop Tour. Mas a verdade é que hoje existem outras coisas. Não existe só o Shop Tour. Existe o Shopee, Mercado Livre. Outras coisas que eu nem ouso querer entrar e saber, porque a ignorância é a melhor bênção. Coisas que chamam a nossa atenção e nos cativam, nos encantam, nos faz querer ter algo que não precisamos e pagamos com dinheiro que não temos para impressionar as pessoas que não gostamos. Nós caímos num ciclo que muitas vezes nós não percebemos a nossa insanidade, a nossa insensatez. Você sabia que Jesus falou com a maior frequência sobre qualquer outro assunto, com a exceção do reino de Deus, sobre o dinheiro? Tirando o reino de Deus, o segundo assunto mais falado de Jesus nos seus evangelhos é o dinheiro. Estima-se que há mais de 2.350 versículos da Bíblia que falam sobre o dinheiro e as posses, sendo que existem apenas 500 versículos sobre oração e menos de 500 sobre a fé. O que isso sugere a você? Que o tema dinheiro deve ser um assunto muito importante. E de fato é. No texto que a gente leu, Jesus ele traz para nós também uma palavra de advertência, para que nós não acumulemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói. Quanto você tem investido da sua renda para proteger o seu patrimônio? Quanto que você tem tentado buscar em tecnologia para se assegurar de que tudo que você tem pode estar protegido contra os ladrões, contra furtos, arrombamentos? Jesus nos adverte a entender um pouco mais sobre o dinheiro. E eu vou começar hoje a falar um pouquinho sobre isso. E duas coisas nós precisamos aprender. E precisamos entender que existem duas faces sobre o dinheiro. A face sombria e uma face luminosa. Toda vez que falamos sobre o dinheiro, nós temos que entender que existem dois lados. O lado sombrio é o que Jesus nos adverte em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, ou servirá, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso significa que o dinheiro pode constituir-se uma ameaça ao nosso relacionamento com Deus. Percebe que o texto na sua Bíblia, não sei a versão, mas
escreve-se dinheiro com letra maiúscula, pois no texto original, Jesus ele diz assim, não podem servir a Deus ou a Manon. Manon era uma entidade religiosa ligada à riqueza. Ao que Jesus está nos dizendo é o seguinte, cuidado, o dinheiro ele tem um poder de te controlar e de te dirigir e de se tornar o seu Deus. De você fazer aquilo que o dinheiro manda você fazer. Isso é uma face sombria, que nós precisamos prestar atenção. Mas também, nós não podemos dizer que o dinheiro é só sombrio. O dinheiro também tem a sua face luminosa. Quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, diz que ele se aproximou, enfaixou as feridas do homem machucado, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários, a dinheiro da época, ao hospedeiro e disse para cuidar, e que quando voltasse, pagaria todas as despesas que tivesse. É com o dinheiro que também, se é possível, fazer o bem. É com o dinheiro que é possível, muitas vezes, suprir as necessidades do outro. Quando Zaqueu se converteu, Jesus disse que hoje houve salvação nesta casa. E por que Jesus fez essa declaração? Porque Zaqueu entendeu que ele precisava entregar-se ao senhorio de Deus e não do dinheiro. Zaqueu era um coletor de impostos. E como um bom coletor de impostos da época, ele adicionava taxas, ele adicionava corrupção. E ele diz que ele ia devolver 5 vezes mais de quem ele havia cobrado injustamente. E aí Jesus declara, hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, existe uma face luminosa. Nós não vamos ver na Bíblia nenhum lugar que condena, que diz que é pecado se ter dinheiro. O grande desafio é como nós vamos lidar com esse dinheiro sem permitir que ele nos domine. Mentiras mais comuns que nós ouvimos, principalmente dentro da igreja, sobre o dinheiro. A riqueza é um sinal da bênção de Deus. E que o dinheiro, ele é neutro e despersonalizado. Como vamos entender isso? A riqueza é, de fato, sinal da bênção de Deus? Por muito tempo, o povo judeu, ao longo da sua história, foi se tornando um povo rico. Um povo rico por diversos fatores. Nós poderíamos... Eu tenho um livro dessa grossura chamado O Judeu, o Dinheiro e o Mundo. Porque, de fato, o judeu se tornou um povo rico. A começar de que quando se formou-se o povo de Israel, Deus os levou de volta a uma terra prometida e repartiu a terra para aquele povo. Ou seja, todos eles tinham a sua propriedade. Todos eles tinham o seu pedaço de chão. E se todos tinham, ninguém tinha falta. Não havia comércio imobiliário, não se comprava terras, todos tinham. Então, ou seja, conforme eles foram também prosperando financeiramente, aquele dinheiro não era investido em terras. Até porque se você comprasse a terra de alguém porque ele estava em dívida, no ano do jubileu, ele era obrigado a devolver. Então, o negócio imobiliário, para o povo judeu, nunca foi um negócio lucrativo. Mas o judeu, conforme foi adquirindo recursos, através da venda e compra dos seus produtos agropecuários, ele percebeu que ele podia emprestar esse dinheiro. Ele, por ordem da palavra, da lei de Moisés, é que para os irmãos ele tinha que emprestar sem juros. Mas a palavra não dizia que era impedido de emprestar com juros para quem não era o seu irmão. Não é por coincidência que os judeus se tornaram os melhores negociantes do sistema bancário do mundo. Mas já no tempo de Jesus, os judeus eles eram fascinados pelo dinheiro.
Jesus o tempo todo confronta, principalmente os líderes religiosos, desse amor, desse desejo pelo o dinheiro. E era como se na cabeça deles, eles tinham como uma verdade que a riqueza é um sinal da bênção de Deus. Quanto mais rico eu for, mais Deus me abençoa. E ao mesmo tempo, quanto mais pobre eu sou, mais Deus está de alguma maneira pesando a mão sobre mim. Mas isso é uma mentira, é um equívoco. O dinheiro não pode ser um sinal da bênção. Olha o que está escrito em Provérbios. E esse é um texto talvez que a gente quase nunca lê. A gente gosta de outros textos de Provérbios, mas Provérbios capítulo 30, já está chegando no final e é um texto do Antigo Testamento, escrito por Salomão. Versículos 8 e 9 ele diz: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, não me des nem pobreza, nem riqueza, dai-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. O que a palavra está nos dizendo é que não é a riqueza um sinal da bênção de Deus, mas aquilo que o próprio Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E parece que nós agora, os cristãos do século 21, temos buscado uma prosperidade como um sinal da bênção de Deus. E temos entrado no mercado buscando esses recursos. Essa semana eu estava conversando com um grupo de homens e eles estavam falando o tempo todo de uma expressão, 6 em 7. Quem já ouviu falar? 6 em 7. E eles falaram, não, porque dá para fazer 6 em 7, dá para fazer... É o que o mercado da internet, você cria um produto, vende ele digitalmente, e em 7 dias você consegue captar 6 dígitos, 100 mil reais. Tudo isso que aparece no seu Instagram e em qualquer Facebook, para que você compre agora, para que você veja isso, saiba mais, está ligado a essa filosofia do 6 em 7. Você está ajudando a pessoa em 7 dias a captar 100 mil reais. E depois não dá testemunho, dizendo que foguete não dá ré, que não sei o que, você não é cabeça, você é cauda, e que você pode, e isso é do maligno. Porque no fundo o que nós estamos vendo é também que esses recursos estão sendo captados para o seu próprio usufruto, para a sua própria ganância, cobiça e até mesmo avareza. A Bíblia não condena as riquezas, mas condena aquilo que você faz com o que você tem. Como você a trata. E a segunda mentira é também entender que o dinheiro é neutro, o dinheiro não tem personalidade. E um outro texto, que é o paralelo ao texto do Sermão do Monte, que está em Lucas, também se fala sobre que não podemos servir a Deus ao dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem capacidade de nos dominar, ele tem capacidade de inspirar devoção. O dinheiro pode se tornar um ídolo do nosso coração. E todo ídolo é aquilo que se coloca no lugar de Deus. E eu tenho no gabinete pastoral, o dinheiro é sempre um tema de discussão. Seja ele por uma situação matrimonial, uma situação familiar, uma situação particular, mas o dinheiro sempre está envolvido no assunto. Ele não precisa ser o assunto principal, mas ele está lá presente. Ele tem um peso, ele tem uma influência, ele tem poder de agenda. E nós precisamos tomar cuidado, não estou aqui dizendo que estamos completamente errados, mas nós precisamos estar atentos, não podemos ser ingênuos. Precisamos aprender, como Jesus nos adverte, a entender o poder que o dinheiro tem de nos dominar. Para Jesus, o dinheiro pode ser um rival, um ídolo,
que devemos dar as costas, a fim de não nos convertermos a ele. 1 Timóteo, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, não está na tela esse texto. Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 6, no verso 10. A partir do verso 3, Paulo vai falar sobre essa questão do amor ao dinheiro. Mas no verso 10 do capítulo 6 de 1 Timóteo, ele termina com uma conclusão: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Se você estava aqui também durante a série de mensagens que fizemos sobre servir, ser, amor, nós vimos que há muitos dons. E alguns são agraciados por Deus com o dom da riqueza. No Velho Testamento fica claro que Deus muitas vezes abençoava com riquezas. Era um dom. Alguns terão essa graça de serem mais ricos do que outros. Mas há um grande complicador, porque as riquezas elas têm poder de influenciar as nossas vidas e a nossa agência, se nós não as submetermos ao senhorio de Deus. Duas verdades básicas que nós precisamos aprender sobre o dinheiro. A primeira verdade: a Deus pertence todas as coisas, inclusive o dinheiro. E a segunda verdade: dinheiro investido em gente é o melhor investimento possível. Nós vamos falar sobre elas agora. Primeira verdade: a Deus pertence todas as coisas, inclusive o dinheiro. Nós falamos facilmente que Deus é dono de tudo. Será? Será que Ele é dono, inclusive, do seu dinheiro? Daquilo que você tem de patrimônio? Será que nós temos esse entendimento? Salmo 24, versículo 1, o salmista diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo que nele e os que nele vivem. Esse versículo nos ajuda a entender que tudo pertence ao Senhor, inclusive o dinheiro. O fato de tudo ser propriedade de Deus modifica também o tipo de pergunta que eu vou fazer quando eu dou. Quando eu vou doar meu dinheiro, a pergunta errada é dizer assim: quanto do meu dinheiro devo dar a Deus? Mas, na verdade, a pergunta certa deveria ser: quanto do dinheiro de Deus devo ficar? Nós, muitas vezes, e eu falo por mim mesmo, colocamos o nosso dinheiro à disposição dos nossos próprios gostos, dos nossos desejos, das nossas vontades. E não está errado, mas eu vejo que, ao olhar para a minha própria conta bancária, eu não vejo ali uma clareza do senhorio de Deus. O que eu vejo ali é um Fábio administrando seus recursos com a sinceridade do seu coração, tentando fazer as coisas ao seu modo, mas também tentando suprir as suas próprias gostos pessoais. E nós vivemos hoje numa sociedade extremamente consumista, uma sociedade influenciada por uma cultura americana, de que você quer, você pode, que se você tem, você deve comprar. Mas a gente esquece até que isso tem uma atitude destrutiva. Só a sociedade americana tem um poder de consumo, de consumir os recursos naturais da terra 5 vezes mais do que existe na terra. Se todos nós fôssemos americanos, não existia mais terra, porque um já tinha comido o outro já tinha comido um. E é um sistema que já estamos sentindo as dores. Eu vejo alguns com sinceridade do coração, dizendo assim: meu sonho é ir para os Estados Unidos. Agora até as igrejas estão lá em Orlando esperando por você.
tem a Lagoinha em Orlando, daqui a pouco vai ter a primeira Batista de Campinas. Pode esquecer, não vai ter. E aí você conversa com as pessoas, elas falam assim, não, mas eu vou lá para ter qualidade de vida, para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, para ter uma vida melhor. Eu entendo. Mas será que eu estou atendendo aquilo que eu quero ou eu estou indo porque eu tenho isso como uma clareza no coração, que é de Deus? Porque se os recursos são de Deus, Ele tem o que Ele quer para você, onde quer que você esteja. Eu não estou aqui dizendo que você não pode mudar de país, que você não pode mudar de profissão, de buscar melhores recursos, mas cuidado com aquilo que te move a isso. E olha, depois que você morrer, e se você é membro da igreja, vai dar uma confusão que ainda vai sobrar para mim ainda ter que lidar com seus filhos, com seus parentes, porque eles estão brigando por causa do dinheiro que você largou para eles. E a gente precisa entender melhor isso. Quantas coisas a gente compra e que a gente não usa. Semana passada eu falei, eu tenho 3 bicicletas na parede, de um valor total de R$6.000. Estão na parede. Sem contar o ano passado, já são 60 dias de um dinheiro imobilizado lá, parado. E como administrador dos recursos de Deus, eu estou sendo ainda um negligente, porque não estou fazendo esses recursos prosperar. Porque quando Jesus me voltar, ele vai perguntar, o que é aquilo que eu te dei, o que você fez? Coloquei na parede, Jesus, olha que legal que está. Dá uma foto no Instagram, linda. Adoro carro antigo. Se eu fosse rico, eu ia ter um monte de carro antigo. Mas não ia ter carro pequeno, não. Ia ter até aqueles ônibus Cometa, Scania Jacaré. Ainda bem que eu não tenho. A Dani agradece a Deus. Todos os dias. Mas eu tenho assim, pequenininho, Jacaré pequenininho, assim, Scania desse tamanho. Aí eu vou no supermercado, me deparo assim com um painel assim de miniaturas Hot Wheels. Aí eu não tenho esse amarelo que eu tenho é vermelho, então aí só custa R$15. Só R$15. Aí vai para a parede. Eu falo para os meus filhos que eu não vou ter herança, mas vou ter tanta tranqueira que eles podem vender. Quem sabe alguma coisa, né, rende algum dinheiro. Mas se esses recursos não são meus, percebe o desequilíbrio que muitas vezes eu uso esses recursos para o meu próprio satisfação, meu próprio cobiça. E eu tenho conversado com jovens casais, jovens mesmo, casais solteiros, que têm consumido mais da metade do seu orçamento com iFood. Que pior que colocar carrinho na parede é você comer um hambúrguer que amanhã foi para o banheiro e foi embora. E a gente está gastando todos esses recursos com comida gourmet, com outra viagens. E viagens, olha gente, eu sou louco para viajar, sentei com a minha esposa essa semana. Vani, vamos organizar para a gente viajar esse ano. Mas eu vejo que tem gente hoje trabalhando para tirar férias para viajar. Alguma coisa está errada. Esse não é o sentido da vida. A gente está vivendo influenciado por um mundo sem Deus. Quando nós temos um Deus que quer que nós apliquemos os recursos que Ele está nos dando de maneira honrosa. E isso me mostra que eu já falei sobre isso, a pergunta, mas que o dinheiro é investido em gente, é o melhor investimento possível. Ele fala lá, o texto de Mateus, que nós lemos, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus,
onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não furtam. Se existe uma riqueza que pode chegar no céu, são os seus filhos. Se existe uma riqueza que você pode acumular no céu, é a sua família. Se existe uma coisa que pode chegar no céu e que é as riquezas, somos nós, as pessoas. E nós precisamos aprender que Deus muitas vezes nos dá os recursos para investir nas pessoas. Investir na educação dos nossos filhos, sim, mas investir também na vida de outras pessoas, de pessoas que hoje também precisam de um empurrão, que precisam ser supridos, que não têm o necessário. E é errado. De novo, a Bíblia não condena que ninguém seja rico, mas a Bíblia condena que tenham-se pessoas pobres e não se faça nada, para que se dê o mínimo necessário para a vida delas. E eu não estou falando aqui de política, eu estou falando de igreja. Como igreja, nós não podemos permitir que nenhum dos nossos irmãos aqui sentados ao nosso lado estejam passando por nenhuma necessidade, mas nós precisamos entender que nós podemos ajudar, repartir, investir. Investir em pessoas. É assim que nós vamos servir, acumulando os tesouros nos céus. Uma das formas de juntarmos esses tesouros é investir em pessoas. E eu quero provocar isso, quero deixar essa provocação. Nós vamos continuar nos próximos cultos, hoje à noite, no próximo domingo. Eu quero falar, inclusive, sobre o nosso hábito de dizimar e ofertar. Mas eu quero pensar com você algumas sugestões para que você comece a refletir sobre isso. Existe um livro chamado Dinheiro, Sexo e Poder. O autor é Richard Foster. Um livro que todos nós deveríamos ler em algum momento. E quando ele está falando sobre dinheiro, ele fala sobre algumas áreas que nós podemos aplicar essa questão do dinheiro e olhar e responder a estas sugestões como uma maneira de avaliar o quanto o dinheiro influencia estas áreas da nossa vida. Então ele cita, por exemplo, os sentimentos. Seja honesto com seus sentimentos acerca do dinheiro. É comum ter medo de possuir pouco ou possuir demais. Avalie seus pensamentos e atitudes em relação ao dinheiro. Como é que você pensa o dinheiro? Ele determina a sua agenda. Ele diz o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Porque ao mesmo tempo, a gente convida as pessoas para o retiro das mulheres, convida as pessoas para acampamento dos jovens, a gente fala, não tem dinheiro, não tem recurso. Mas a geladeira lá de aço inox, porque geladeira não precisa ser de aço inox, geladeira precisa gelar. A gente tem. Carro, check. Todo mundo precisa ter carro. Mas precisa trocar de carro o tempo todo? Como é que a gente lida com isso? Será que o que eu sinto é influenciado pelo quanto que eu tenho de dinheiro? Será que eu sou mais feliz quanto mais a minha conta estiver positiva? Outra coisa que é uma sugestão. Prosperidade. Não se compare a outros indivíduos. Administre a sua prosperidade para a glória de Deus. Tenha ela o tamanho que tiver. E eu acho que hoje as redes sociais, elas têm um efeito maléfico sobre nós. Porque a gente fica olhando nas redes sociais o que os outros têm e a gente não tem. E a gente sai com o coração frustrado. Sai com o coração assim, dizendo assim, quem sou eu? Olha só, se eu tivesse essas coisas. Mas faça um exercício, comece a olhar para quem tem menos que você. É que a gente gosta de ir em bairro chique, gosta de passear no Cambuí. Mas ninguém gosta de ir no Jardim Monte Cristo. Mas quando você começa a olhar também os que têm menos, você começa a agradecer aquilo que você tem. Você começa a valorizar e não a se lamentar por aquilo que você não tem. Comece a pensar sobre isso. E a confissão.
Crie uma atmosfera na qual a confissão se torne possível. Saia do isolamento e aprenda a dividir as lutas com outras pessoas. Uma coisa que a gente quase não fala. A gente não fala de dinheiro propriamente com o outro. Porque a gente não sai por aí dizendo quanto a gente ganha. Muito pelo contrário, a gente também não sai por aí dizendo quanto a gente deve. Mas a gente precisa colocar esse assunto num contexto de confissão de pecados. Em algum momento a gente precisa ter um ambiente seguro para poder compartilhar. Que não vai ser aqui na grande grupo, mas talvez num pequeno grupo, numa roda de oração, onde eu vou poder dizer, olha, eu preciso de ajuda, porque eu estou descontrolado. A minha renda não fecha, todo mês eu termino no cheque especial. E até que a gente não reconheça, não fale isso com as palavras da nossa boca, a gente continua escondendo e continua ali sendo devorado por Manon. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Confiança. Descubra outra pessoa que possa estar ao seu lado na luta na relação ao dinheiro. Relacionar-se com pessoas influenciadas pelo poder do dinheiro podem provocar distorções sobre o uso do dinheiro. Já viu aqueles amigos de jogador de futebol? Os amigos do Neymar? Parece aquele tubarão que tem um monte de peixinho que vai andar junto. Aqueles peixinhos que andam junto com o tubarão, aí quando o tubarão abocanha, coisa sai, né, parte da carne sai, e aqueles peixinhos, eles beliscam ali. Esses amigos do Neymar é assim também. O Neymar é o tubarão, ele, né, faz a festa, aluga um navio só para ele, aí vai todo mundo para o navio do Neymar. E a gente muitas vezes isso entra na nossa agenda. E nós precisamos aprender a mudar isso, mas ao mesmo tempo descobrir as pessoas que podem estar ao nosso lado, nos ajudar. Falar assim, Fábio, baixa a bola, isso não é para você. Chegar para mim e falar assim, Fábio, por que você está querendo comprar esse carro? Ah, porque ele tem um motor melhor que o meu, é mais alto, passa na chuva, né? Tá alagando agora, precisa ter um carro alto, que aguenta buraco. Não é verdade? Tudo é legítimo. E o seu carro? Não, eu vou dar em pagamento. Quanto ele vale? 1/3. E os outros 2/3? Eu vou financiar em 72, se puder em 80, 90, 100, eu financio. Precisa ter alguém que fala assim, será que você precisa disso tudo? Você já viu a conta que acontece quando você financia e você soma? E o quanto de dinheiro que você pagou? Você pagou 3 carros. Não estou quebrando o negócio do Rubens, não. Mas a gente precisa ter consciência. Que às vezes a gente faz por necessidade e precisa, mas às vezes a gente faz por ambição. Para mostrar algo para os outros, para dizer o que nós somos, quando na verdade nós não precisamos dizer para ninguém quem nós somos, porque Deus já sabe quem eu sou um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. Ele já pagou o preço, não preciso comprar nada para se mostrar para ninguém. E o Rubens mesmo, ele já foi para mim um excelente vendedor, porque eu já cheguei lá querendo comprar Toyota, Subaru. E ele falou para mim assim, você já pensou na Renan Duster? Pensa num carro feio. Mas ele tinha razão. É o melhor carro para minha família, cabe todo mundo, passa no buraco e não quebra, é feio, ninguém rouba. Funciona. Eu tive um amigo que me ajudou. A gente precisa, às vezes, abrir, sabe? Às vezes, essas coisas assim, a gente precisa dizer para alguma pessoa, o que você acha? E deixar a pessoa falar. Porque essas coisas a gente faz meio escondido, né? A gente chega para a esposa e fala assim, olha, né? Preciso te contar uma coisa. Então, né? Eu fui lá no shopping, né? Olha, eu vou abrir aqui, o Paulo e a Clara, eles têm um combinado, que eles não gastam mais que R$200 sem perguntar um para o outro.
É maravilhoso. Eu não tenho coragem de fazer isso ainda. Às vezes eu gasto mais que 500 e depois eu penso numa estratégia de como eu vou justificar. Mas a gente precisa mudar. Não dá para ser só assim. Renúncia é uma outra sugestão. Viva reconhecendo Deus como dono de tudo que você tem. A principal lição sobre a renúncia é que nada nos pertence, apesar de estar tudo à nossa disposição. Eu poderia ter mais, mas para quê? Poderia, mas para quê? Poderia ter 5 bicicletas, mas para quê? Não uso nenhuma que eu tenho. Poderia. Quantas coisas a gente pode? E a doação? Estejam prontos para doar com um coração alegre e generoso. O ato de nos desprender do dinheiro liberta-nos do poder da cobiça. Esse final de semana foi casais de amigos nossos em casa, e um deles trouxe uma menina, a menorzinha, e ela ficou alucinada com os carrinhos lá. Aí teve uma hora que a Dani deixou ela abrir lá e pegar os carrinhos, e eu olhei aqueles carrinhos tudo assim. Aí ela pegou um negocinho pequenininho assim, que era um robozinho da Honda, que o Alan me deu. E ela falou assim, eu posso levar? De jeito nenhum. Eu não sei se eu vou ter outro. Mas eu dei um carrinho. Dei o carrinho do Henrique, lá um carrinho velho. Ele nem sabe, agora é que ele está sabendo. Pode levar, esse aqui você pode levar. Não pode, gente. Eu falo que eu não estou aqui cobrando nada de ninguém que eu não estou cobrando de mim mesmo. Porque nós fazemos essas coisas e a gente precisa ser diferente. O povo de Deus precisa ser um povo generoso. Precisa ser um povo que usa os recursos para engrandecer o reino de Deus. E eu creio que esse Deus que tem os recursos, Ele está pronto para nos dar esses recursos, se nós estivermos prontos também para dar esses recursos. Eu vejo o quanto Deus tem sido generoso, à medida de que eu sou generoso. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, continua falando sobre esta parte tão importante da mordomia cristã, que é a gente gerir os recursos, ó Pai, com sabedoria, até mesmo de uma maneira menos passional e mais, Senhor, influenciada pela Tua palavra. Ajuda-nos a ouvir a voz de Jesus, a voz do Teu Espírito Santo, mais do que as vozes que ouvimos, sejam elas onde elas estão, que muitas vezes nos influenciam para desprender os nossos recursos de maneira inapropriada. Ao mesmo tempo, ó Pai, eu também clamo aqui, se há famílias aqui hoje, que estão passando por dificuldades, por escassez de recursos, que o Senhor abra portas, ó Pai. Abra portas em nome de Jesus. Se eu sei de alguém, ó Pai, que eu posso fazer algo, que eu faça com coragem. Que eu não espere o mover do irmão, mas que eu faça isso. Porque o Senhor não disse não quando enviou Jesus. Quando enviou Jesus para nos suprir, para nos trazer de volta para a tua família. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a sermos uma igreja idônea, uma igreja honesta, uma igreja fiel. E isso seja refletido nos nossos lares. Que os nossos lares sejam fortes, para que a nossa igreja seja forte. E que possamos, Senhor, gerir bem esses recursos, para a glória e honra do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.